Como amadurecer 3 anos em apenas um? Primeiramente, se você está vendo esse vídeo aqui, eu quero te dar os parabéns, porque na nossa sociedade atual, a coisa que a gente é menos incentivado a fazer como homens é justamente amadurecer. Tudo ao nosso redor nos incentiva, nos estimula a permanecermos eternos adolescentes, que não assumem responsabilidade, que não se tornam homens, que não amadurecem. Então, primeiramente, parabéns porque você já deu esse primeiro passo. Você está buscando resposta para isso. Vamos lá. Você tem que ter 3 tipos de homem ao seu redor para que você consiga amadurecer 3 anos em um. O primeiro tipo de homem que você tem que ter é um ideal, é um modelo a seguir. Eu digo isso porque o ser humano é um ser que se torna humano. Pense em todas as coisas que nos tornam humanos: cozinhar, falar, se relacionar, pensar de forma analítica. Tudo isso a gente aprende. Nenhum bebê nasce falando. A gente aprende a falar, a gente aprende as características que nos tornam humanos. E a gente aprende a ser homem. Meninos têm que aprender a ser homem. O menino não nasce homem, o menino nasce menino e se torna homem. Não no sentido biológico da coisa, mas no sentido de maturidade da coisa. Então, se você não tem um ideal, você não vai conseguir se tornar esse ideal nunca. Se você não tem um caminho, se você não tem um norte, se você não tem um modelo a seguir, com certeza você não vai conseguir evoluir, porque você não está subindo em direção a algo. Sabe aquela frase do gato da Alice no País das Maravilhas? Para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. Se você não tem um tipo de homem na sua vida que você fala, caramba, eu quero me parecer com fulano, eu quero ser que nem essa pessoa aqui, vai ser muito difícil de você conseguir amadurecer, porque você não vai ter referência. Eu sou fotógrafo, né? E é muito difícil eu fazer uma fotografia se eu não tenho referência na minha cabeça. Antes de eu começar a entrar de fato no mercado e conseguir um certo sucesso, eu ficava só vendo as grandes obras dos grandes fotógrafos. E é uma coisa que eu acho que todo artista deveria fazer. Analisar, simplesmente receber, coletar referência. Porque depois, quando você vai criar, você não está criando do zero, você está puxando as referências que você já tem. E para amadurecer também é um processo parecido. Você precisa ter pelo menos uma pessoa que você olha e fala, caramba, eu me inspiro nessa pessoa aqui. Cara, eu caminho já junto com um homem, que ele é um dentista, eu já caminho com ele há 2 anos. Ele é o tipo de cara que só de eu estar na presença dele, eu me torno mais corajoso, eu me torno mais forte, eu me torno mais maduro. Uma pessoa que é realmente madura, um homem que é realmente forte, ele te inspira a ser o melhor que você pode ser. Não se engane, forte não é aquele que te rebaixa. Esse cara é um fraco. A pessoa que tem que te rebaixar para crescer é um fraco. Mas você precisa ter esse tipo de cara que vai te inspirar a ser a sua melhor versão. Então, quando você pensa nessa questão, talvez você pense assim, caramba, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém no meu ambiente que me inspire. Talvez o teu pai tenha te abandonado, talvez você não tenha homens, referência perto da sua vida. O que você pode fazer? Procure ambientes onde esses homens estão. Procure uma igreja. Em igrejas, geralmente você vai encontrar esse tipo de homem. Por quê? Em igreja tem muita gente corrupta, safada? Tem. Mas tem muita gente também que quer se aproximar de quem é Cristo. Quer se parecer mais com Cristo. Está buscando a Deus, está buscando coisas divinas. Então, geralmente, um bom lugar para você procurar esse tipo de cara é na sua igreja. E não se engane, uma pessoa que você queira modelar não necessariamente vai ser um cara bonitão, forte fisicamente, com muitos bens materiais, não. Talvez seja o teu tio que é pedreiro, que mantém o casamento há 20 anos, que tem 3 filhos, que coloca comida na casa, que tem uma casa simples, mas é um lar. Esse cara é referência, esse cara sabe o que é ser maduro, esse cara é homem. Porque ser homem não é sobre ter muito dinheiro ou ter um shape impecável. Essas coisas são boas. Ser forte é bom, ter dinheiro é bom, mas não é isso que te torna homem. Então busque por pessoas de coração nobre para que você caminhe junto. Porque maturidade é uma coisa que se ganha por osmose, se ganha por convivência. Então busque pessoas assim. O segundo tipo de homem que você tem que ter na sua vida é um irmão de trincheira. Porque, cara, nessa vida já é difícil o suficiente da gente caminhar. Caminhar sozinho, então, é muito mais difícil. Se você está buscando amadurecer, ser um homem melhor, ser um homem mais forte, você vai estar numa jornada solitária, porque as pessoas, como eu falei no começo do vídeo, são incentivadas a permanecer eternos adolescentes. Cara, é só você ver na rua.
Pergunta para as pessoas qual foi a melhor fase da tua vida. A galera vai falar, foi a infância, melhor fase da minha vida, queria poder voltar a ser criança. Cara, olha só, as pessoas vivem idealizando ser criança. Você precisa de pessoas ao teu lado que possam dividir o peso da guerra, que possam te estimular, te incentivar a caminhar junto contigo. Então você precisa de uma pessoa acima de você, mas você também precisa de uma pessoa ao teu lado. Você precisa de bons amigos. A nossa geração é uma geração que não tem amizades verdadeiras. Lembra do seguinte, lembra daquele jogo Fortnite? Um dos grandes apelos do Fortnite é porque no Fortnite você podia se comunicar com as pessoas, né? Eu não sou de videogame, mas eu via alguns familiares e amigos meus viciados nessa merda. E o grande apelo de jogos como Fortnite, Call of Duty, é porque você está vivendo aventuras enquanto você conversa com os teus amigos. Você está vivendo uma sombra de uma realidade muito maior. Quando você tem amizades verdadeiras, você tem a experiência de ter um Fortnite, só que na vida real. A experiência completa de viver uma aventura ao lado daqueles que te amam. Porque, mano, amizade de Fortnite, cara, isso não é amizade de verdade. Não é amizade de verdade. E Fortnite não é vida de verdade. O videogame é só uma sombra, é só uma imitação da realidade. É por isso que ganha tanto sucesso, é por isso que faz tanto sucesso. Porque as pessoas anseiam por viver aventuras. Só que imagina poder viver uma aventura de Fortnite na vida real com amigos reais. Isso é impagável. Então o mundo moderno nos dá várias alternativas da amizade genuína, mas nenhuma delas é uma substituição que seja à altura da coisa real. Você precisa de bons amigos. Então ter amigos ao teu lado vai te incentivar a você ser melhor, vai te incentivar a caminhar com mais força, vai te incentivar a não errar, porque é muito mais fácil se você tem pessoas ao teu redor. E o terceiro tipo de homem que você tem que ter ao teu redor é um discípulo, é um pupilo. Sabe aquela questão, aquela cultura, esse mindset do networking, de só andar com pessoas que te elevam? Cara, isso é uma meia-verdade, isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Porque se fosse uma verdade absoluta, as pessoas que estão acima de você não iam querer andar contigo, porque você está abaixo delas. Então isso não é uma verdade absoluta. A questão é, se você tem pessoas abaixo de você, pessoas que se inspiram em você, pessoas mais novas do que você, menos maduras do que você vai se tornar uma referência para elas. Da mesma forma que tu vai ter uma referência, você vai buscar ser referência para elas. E isso é bom por alguns motivos. Eu vou citar alguns deles aqui. Primeiro, porque isso é amar. Isso é exercer influência de forma positiva na vida de alguém. E é isso que Jesus nos deixou como o maior mandamento. Ame o teu próximo, né? Assim como Deus. Mas antes de Jesus ser elevado aos céus, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte, lá em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus. Eu tenho toda a autoridade do mundo, portanto, vão e façam discípulos. Então você, como homem, tem a responsabilidade de fazer discípulos, de ensinar aquilo que você sabe. Aí você pode falar, poxa Pedro, mas eu estou buscando ser maduro e eu vou ensinar sobre hombridade, eu vou ensinar sobre maturidade, eu vou ser referência para alguém, sendo que eu ainda não sou maduro. Sim, de fato, você não é tão maduro quanto você pode se tornar, mas você já é mais maduro do que você era. Você pode ensinar da mesma forma que eu estou te ensinando aqui. Eu não sou um cara que tem a vida inteira resolvida, mas, poxa, algumas coisas eu sei, algumas coisas eu vivi, então eu posso passar isso adiante. Então, a primeira coisa, a primeira razão é um mandamento de Jesus. É um mandamento de Jesus fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? É ensinar como viver a vida. É ensinar sobre hombridade, é ensinar sobre caráter, é ensinar sobre os dilemas morais que a gente enfrenta todos os dias no nosso mercado de trabalho. É ensinar sobre como ter uma vida que agrada a Deus, é ensinar os mandamentos de Deus, é ensinar as histórias de Deus. Mas é além disso, discipulado é vida na vida. Ter um discípulo é você repassar aquilo que você sabe sobre a vida, sobre Deus. Você pode ensinar 1 milhão de coisas, cara, porque você já viveu muito. Tenho certeza disso. Você pode ensinar aquilo que você viveu e aquilo que você sabe. Segundo motivo pelo qual é muito bom ter um discípulo, porque ter um discípulo te obriga a ser melhor, te obriga a viver de uma forma sabendo que outros estão olhando para você. Sabe, aquele clássico exemplo do pai que deixa de ser alcoólatra quando o filho nasce. É o pai que melhora do dia para a noite quando o filho nasce. Por quê? Porque agora ele sabe que aquilo que ele fizer vai ser observado e vai ser imitado. Eu não sou pai, eu não posso falar por experiência, mas eu conheço vários relatos de pessoas, de homens, que se tornaram muito melhores quando os filhos deles nasceram. Geralmente é assim que acontece.
E ter um discípulo é uma relação meio que paralela com isso, não é tão intensa. Só que você vai ter alguém que se inspire em você, então você vai ser obrigado a ser melhor. Porque se você não for, se você não tiver um caráter bom, um caráter forjado, você vai ser um hipócrita. Você vai estar falando para o teu discípulo coisas que você mesmo não vive. Então, ter um discípulo te inspira a ser o melhor que você pode ter. E terceiro motivo, ensinar é a melhor forma de aprender. Se você tem que estudar uma coisa, você vai perder muita informação. Só que se você tem que ensinar isso, você se obriga a reter essa informação, porque você sabe que você tem que passá-la adiante. Então, ter um discípulo é uma ótima forma de você reter coisas extremamente importantes para a tua vida. Entende? Então, se você tem uma pessoa para imitar, uma pessoa que caminha ao teu lado e alguém que te imita, eu te garanto, você vai amadurecer muito num espaço curto de tempo. Eu aprendi esse conceito com o meu discipulador. Ele falava que a gente tem que ter um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. No Novo Testamento, Paulo é o grande exemplo de cristão, então ele é o cara que eu sigo. O Barnabé é um cara que fazia amizades profundas. E o Timóteo era o discípulo de Paulo. Então, tem um Paulo acima, um Barnabé ao teu lado e um Timóteo abaixo de você. Se você fizer isso, você com certeza vai amadurecer muito mais do que você consegue imaginar. Parte de se tornar um homem melhor, um homem mais nobre, é se tornar um provedor melhor. Você tem que prover para sua família, você tem que dar de forma generosa para aqueles que te cercam. E uma forma boa de você conseguir ser um provedor melhor é tendo uma imagem de alto padrão. Com uma imagem forte, você consegue transmitir que você é um profissional de valor antes mesmo de abrir a tua boca. E aí a tua percepção de valor vai lá nas alturas, é muito mais provável que você possa fechar clientes, porque você ganhou na primeira impressão. Se você quiser conhecer meu trabalho de retratos, toque no link aqui na descrição, você vai ser mandado para o meu WhatsApp e eu vou te mostrar como é que funciona o meu trabalho. Então esse foi o vídeo dessa semana, a gente se fala, fica com Deus, tchau, tchau.